Bom, chegou a altura de conversarmos com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Vítor Mendes. Muito boa tarde. Muito boa tarde. E obrigada também por se juntar a nós. Obrigado, eu. Sr. Presidente, acredito que neste momento esteja muito orgulhoso da sua vila, a vila para já mais antiga de Portugal, e dos seus municípios, porque Ponte de Lima está em festa, porque tem uma série de galardões, é o Festival Internacional de Jardins, é o Arroz de Sarrabulho que acaba de ser distinguido, portanto tem muitos motivos para sorrir. Para além disso, a Ponte de Lima tem um sem número de casas senhoriais, de solares, muito bem conservados e que obviamente foram muito bem captados também para o turismo. Só motivos para sorrir, para já. Naturalmente que são motivos para sorrir e, acima de tudo, estar muito otimista relativamente ao futuro. Isto até para contrariar alguma tendência de pessimismo. Eu acho que temos que nós temos que contrariar esse pessimismo que infelizmente graça no país. É isso que nós temos feito em Ponte de Lima. Ponte de Lima, como disse muito bem, é uma terra carregada de história, com um enorme património cultural, arquitetónico, paisagístico, ambiental, mas acima de tudo o seu grande património são as pessoas, são os limianos que ao longo destes mais de 8 séculos têm ajudado a construir este território e que têm feito deste território um exemplo a nível nacional. E numa área fundamental, como é, por exemplo, o turismo, como é um conjunto de equipamentos que são únicos em Portugal, falou muito bem do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, que foi reconhecido este ano como sendo o melhor festival do mundo. O ano passado, a cidade que recebeu este galardão foi apenas e simplesmente Washington, nos Estados Unidos da América, o que coloca efetivamente Ponte de Lima no mais alto patamar no que à sua promoção diz respeito, não só do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista internacional. Ainda há pouco tempo o município foi reconhecido como sendo um município de referência naquilo que é a preservação e a manutenção do nosso centro histórico. E, portanto, é dentro dessa estratégia de valorização dos nossos recursos endógenos, daquilo que é o nosso património, que temos muito assento daquilo que é o nosso desenvolvimento. E, portanto, um Presidente da Câmara, quando tem um conjunto de munícipes com esta qualidade, repare que nós temos em Ponte de Lima mais de 100 associações de caráter cultural, recreativo, desportivo, social. E, portanto, isso significa que é, efetivamente, um concelho com uma enorme força e, como eu costumo dizer, estão todos convocados para ajudar a construir um presente e um futuro melhor. Bom, e falemos de um outro exemplo também que vos deve orgulhar muito, falo do Fernando Pimenta, o campeão que se sagrou medalha de prata o ano passado nos Jogos Olímpicos, juntamente com o Emanuel Silva. Ele vai ser nosso convidado, aliás, o Fernando, na parte da tarde do Verão Total. E, portanto, dispõe de um clube náutico que já deu também muitas alegrias a esta vila, não é? O Fernando Pimenta é um bom exemplo daquilo que eu acabei de dizer, tal como é o Clube Náutico de Ponte de Lima. O Clube Náutico de Ponte de Lima é o melhor clube de canoagem em Portugal, fruto realmente do trabalho notável que um conjunto de pessoas há mais de 20 anos iniciou e que tem hoje atletas enormes como o Fernando Pimenta, mas que faz também um trabalho notável no que à formação e à educação das nossas crianças e jovens diz respeito. E, portanto, são largas centenas de crianças e jovens que praticam canoagem e, acima de tudo, que animam o nosso Rio Lima. E isso acontece com muitas outras associações do nosso concelho. Sem dúvida que esse será um exemplo a seguir e um dos pontos de interesse para fixar a juventude, mas de certeza absoluta que o município pensou noutros incentivos à juventude para se fixar ou até de atrair novos visitantes. Ponte de Lima é o que se fixem, não é? Ponte de Lima é o concelho mais jovem do distrito e, portanto, isso para nós é ótimo, mas é também uma responsabilidade acrescida. Daí que a primeira prioridade do município ao longo destes anos seja a educação e a valorização dos nossos concidadãos, começando exatamente pelas crianças e pelos nossos jovens, percebendo exatamente que só tendo munícipes e cidadãos bem formados é que nós estamos preparados para enfrentar os desafios do presente e do futuro. E foi nessa perspectiva que nós estamos a concluir o reordenamento da rede escolar do primeiro ciclo. Nós temos cerca de 3.000 crianças entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, exatamente porque acreditamos nas nossas crianças e nos nossos jovens que têm que ter exatamente as mesmas oportunidades que as outras crianças e os outros jovens, nomeadamente das áreas urbanas de maior expressão.
E, portanto, tudo fazemos para que as nossas crianças e os nossos jovens se fixem. Temos, felizmente, um conjunto de equipamentos culturais de elevado nível. Temos também uma rede de equipamentos esportivos espalhados pelo nosso concelho e temos depois equipamentos magníficos, onde fazemos um trabalho muito importante do ponto de vista da educação ambiental, como seja a área de paisagem protegida, das lagoas de Berteantes e São Pedro de Arcos e a Quinta Pedagógica de Penteeiros, onde nós queremos e fazemos questão que as nossas crianças tenham uma envolvência muito grande com aquilo que é o seu património que é de todos, património ambiental e o património rural, e o que é facto é que hoje temos crianças e jovens mais bem preparadas para aquilo que é importantíssimo para todos nós, enquanto cidadãos, que são as questões ambientais. Falemos agora da população ativa, da população do empreendedorismo, que se faz sentir também aqui em Ponte Lima. Tem boas condições para trabalhar aqui? Temos. Ponte Lima é um município amigo das empresas, porque em Ponte Lima nós abdicamos dos 5% de IRS, as empresas em Ponte Lima não pagam derrama, têm um conjunto de custos de serviços extremamente reduzidos e, portanto, nós procuramos ser o mais atrativo possível para que as empresas se instalem no nosso concelho. Mas a Câmara consegue suportar também, esse risco? Felizmente que consegue suportar este risco, porque Ponte Lima também é aí um bom exemplo a nível nacional no que à sustentabilidade financeira diz respeito, fruto de um rigor orçamental que nós temos tido ao longo dos anos e que faz com que Ponte Lima seja, por exemplo, estar nos 30 primeiros concelhos do país que mais investe, que não tem dívidas e que paga aos seus fornecedores e aos seus prestadores de serviços em 13 dias. Mas, dizia eu, temos também muitos jovens que estão apostados em investir em áreas fundamentais do nosso desenvolvimento, como seja o turismo de natureza, o turismo de habitação e também muito ligado ao sector agroflorestal. Nós temos alguns projetos nessa matéria em que damos todo o apoio a esses empreendedores, como seja o Terra Finicia, o Terra Incubar, a Bolsa de Terra Agroflorestais, e o que é facto é que têm aparecido muitos jovens que querem investir em Ponte Lima, nomeadamente em projetos muito criativos e muito inovadores. Bom, e há um outro projeto que ainda não falamos, porque Ponte Lima é conhecida também pelo seu excelente granito, e há um projeto de granito e pedras finas. Bom, esse projeto do granito e as pedras finas assenta exatamente naquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento, que é a valorização dos nossos recursos endógenos. O granito é realmente um dos melhores produtos que nós temos, emprega cerca de 500 pessoas de uma forma direta e outros tantos de uma forma indireta, e estamos a trabalhar para que o granito e as pedras finas se afirme no contexto nacional e no contexto internacional, e felizmente vimos há muito pouco tempo uma candidatura aprovada que vai transformar, por certo, este produto único também no país e que naturalmente vai ter um enorme retorno para a nossa economia. E falemos agora da população com mais experiência, a população sénior. Bom, a população sénior é para nós também muito importante. O que tem para fazer? Tem muito para fazer. Muito para dar, isso sabemos que tem. E muito para dar, de fruto da sua experiência. Temos, aliás, desenvolvido um conjunto de projetos na área de paisagem protegida entre as crianças e os menos jovens, exatamente para que essas gerações possam conviver, o que é efetivamente muito importante. Nós temos, felizmente, uma rede social muito bem implementada no concelho, fruto também de parcerias estratégicas com as nossas IPSS, que também aí fazem um trabalho muito importante, para além de um conjunto de outros instrumentos legais de apoio a uma faixa etária da nossa população que nos merece o maior respeito, o maior carinho, que são os idosos, e tudo fazemos para que eles se sintam bem em Ponte Lima. Sr. Presidente, muito obrigada por estes poucos breves